Deus. Vamos dizer o tema e os irmãos podem se sentar, tá bom? 1, 2, 3. Mulheres sábias em tempos difíceis. Os homens não, tá? Só as mulheres. Vamos lá? Aí depois a voz masculina, porque os homens também, não é? Aí vão falar homens, né? Por favor. 1, 2, 3, as irmãs. Mulheres sábias em tempos difíceis. E os irmãos? Homens sábios em tempos difíceis. Vamos lá, mais uma vez, irmãos. Vamos combinar, vai. Vai lá, irmão Ivone, puxa a fila aí. 1, 2, 3. Homens sábios em tempos difíceis. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E abra a tua Bíblia lá no tema que os irmãos escolheram. E eu creio que o Espírito Santo foi direcionando para esse tempo. Porque em tudo que nós fazemos, nós pedimos essa direção do Pai, para que possamos estar seguindo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Meditamos em 1 Samuel, capítulo 25. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Enquanto você procura aí, quero agradecer às amigas que têm intercedido por mim. Deus tem preparado amigas. E isso é tão bom, irmãos. Nós não somos igreja, cada um para si, Deus por todos, não. Nós somos igreja e Deus tem preparado amigas. E eu quero agradecer a Deus e parabenizar vocês, irmãs do ciclo de oração. 23 anos. 23 anos de caminhada, intercedendo pela tua casa e por esta nação. Aleluia. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele tem nos dado, a vida da minha família, porque se não for o Senhor, nós não estaríamos aqui. Nascemos nessa igreja, o Senhor nos salvou aqui, e hoje nós estamos aqui pela graça do Senhor, pela sua infinita misericórdia. Não é por mérito, não, irmãos, mas pela sua bondade e misericórdia. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Sérgio. Quem conhece um pouquinho ele sabe que aprendemos muito com ele, e ele é um milagre de Deus também. E eu creio que cada um que está sentado aqui é um milagre de Deus, amém? Cada um de nós é um milagre de Deus, e Ele tem nos dado a oportunidade de estarmos aqui nesta noite. Aqui é a casa do Pai. Aqui é a casa do Pai. Talvez você fale, eu vim, me convidaram. Não. O Espírito Santo já está trabalhando no teu coração, porque Ele tem a obra contigo. E Deus nos direcionou, irmãos, uma palavra aqui nesta noite. E a minha oração é que o Espírito Santo faça brotar no teu coração e gerar, e você venha se posicionar para que a obra seja completa na tua vida, para a glória do nome do Senhor. Agradeço a Deus pela missionária Luciana. Quem conversa com ela sente muito. Cadê ela? Subiu? É uma conselheira, né? É um ombro que você pode conversar e ela ouve. Que dom maravilhoso. Agradeço a Deus pela vida das nossas irmãs que tem intercedido por nós. E eu peço, continue orando, irmãos. Neste culto, o Senhor tem algo maravilhoso para completar em nossas vidas, para fazer em nossas vidas. Como mulheres sábias em tempos difíceis. E hoje nós vamos aprender na prática o que é sabedoria, porque às vezes falamos de sabedoria e às vezes fica muito assim, né? Como? Onde vai? Na prática nós vamos ver como nós desenvolvemos esta virtude que Deus já colocou em nossos corações. Antes, porém, quero aqui nesta introdução dizer um pouquinho sobre você, mulher, que Deus tem trazido neste local. Você é homem, você é irmão. Assim como o Senhor nos salvou, e hoje, pela graça do Senhor, meu esposo está aqui. Eu agradeço a Deus pela vida dele, pela vida das minhas filhas.
o Senhor ainda está fazendo essa grande obra, porque essa obra, irmãos, continua, certo? Quem começou a grande obra vai nos aperfeiçoar até aquele grande dia. E eu e você, irmãos, fomos salvos, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, quando nós aceitamos a Jesus e pedimos para Jesus morar em nosso coração. Esta obra se inicia, e não é quando estou pronto, quando eu quero, mas o Senhor cria circunstâncias, e quando Ele sobrevém sobre nós, nós nos entregamos a Deus. Deus, Ele começa a operar essa obra de salvação em nossas vidas. Certo que a palavra fala para nós desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Há um desenvolvimento dessa salvação em nossas vidas. E você, mulher, eu quero dizer, todas que estão aqui, Deus nos criou com um propósito. Deus criou as nossas vidas, irmãs, com um propósito. Quando nós olhamos lá para Gênesis, nós vamos olhando o relato bíblico de mulheres que Deus começou a levantar em gerações em gerações. Quando nós olhamos para a criação, Deus olhou para o homem e disse: não é bom que esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que lhe seja idônea. Então a mulher foi criada. Deus criou homem e mulher, os criou. Deus criou, cada um com o seu propósito, cada um na sua função. E o próprio Senhor, Ele declara isso: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei alguém que o auxilie e que lhe corresponda. Então eu e você, casadas, irmãs, temos uma missão de auxiliar e de corresponder ao chamado que Deus nos chamou para sermos ao lado do nosso esposo. Quando nós olhamos, irmãs, para o Antigo Testamento, nós vemos mulheres sendo levantadas por Deus em tempos em tempos. Hoje foram cantadas mulheres aqui, ditos quantos nomes de mulheres, somente para a gente relembrar: Sara, Raquel, Ruth, Noemi, Eva, Joquebede, Esther. O que dizer de Débora, Áquisa, Ana? E no Novo Testamento continua, em geração em geração, Deus levantando mulheres para a grande obra. Porque grande, irmãos, é porque nosso Deus, Ele é grande. Qual é o tamanho do teu Deus? O nosso Deus é grande. Quando nós paramos e meditamos na palavra, vemos a dimensão do nosso Deus. Não cabe na nossa mente humana, mas Deus, Ele está com seus olhos sobre a terra, sobre a tua vida. Não passa nada desapercebido. O Senhor te contempla ao deitar, ao levantar. Aquelas crises que nós passamos, as 4 estações do mês. Sim, nós mulheres vivemos estações do mês. Irmãs, se não for a graça de Deus, tem dia que você se pega tão assim, mas Deus está com seus olhos te chamando para a presença, te atraindo para a presença dEle. E quando nós escolhemos essa boa parte, como Maria escolheu, como Marta, como Priscila, como Dorca, com apenas uma agulha fez uma grande obra para Deus, como Ana, profetisa, que ficava no templo mesmo com uma idade tão avançada, ela não deixava de orar, de jejuar. Como Maria Madalena, como Maria, mãe de Jesus, como Joana, como Susana, como eu, como você que está aqui nesta noite na casa do Pai. Não é somente um encontro, mas é um lugar que Deus nos chama para glorificar o nome dEle, para adorar a Ele, para render graça a Ele, para nos ensinar mais dessa palavra que nos traz para o centro da sua vontade. Não é apenas uma religião, não, é um amor que Deus quer que nós venhamos a cada dia, irmãos, inundar o nosso coração. Este amor que já foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo de Deus, e é necessário
nos atrai, este amor que nos constrange, este amor que nos faz olhar com compaixão, este amor que muda história, este amor que para a guerra, este amor de Deus, aleluia. E quando vem as histórias, irmãos, de geração em geração, nós podemos ver mulheres que Deus levantou. Quando nós olhamos para o nosso Brasil, podemos ver na história da igreja uma mulher que fez a diferença. Frida Vigre, ela foi casada com aquele missionário, ela foi esposa de Gunnar Vring. Em 1917 no Brasil fizeram a missão que Deus levou para fazer. Uma mulher que se entregou totalmente a Deus e compôs hinos, irmãos, que até hoje nós louvamos estes hinos. Mais de 35 composições e traduções. Essa mulher foi a que ela fez para o Senhor e abençoou milhares de mulheres e alcançou as nossas vidas neste Japão. E hoje nós cantamos, quem lembra? Já achei uma flor gloriosa. Quem lembra, irmãos? Aleluia, que a sua mão no arado já pôs, não olha para trás. Quem lembra? Se pelos vales eu peregrino vou andar. Quem lembra desses louvores? São louvores cantados até o dia de hoje, porque uma mulher se entregou ao chamado. Uma mulher amou a Deus ainda solteira. Uma mulher disse sim ao chamado de Deus, porque ela valorizou aquilo que Deus tinha lhe dado. Dons que Deus tinha lhe dado e ela desenvolveu para a glória do nome do Senhor. Eu quero te dizer que Deus tem colocado dons nas tuas mãos. Deus tem colocado dons em tuas mãos. E o que mais tem afligido as mulheres, e se nós não vigiarmos, irmãs, nós entramos na maldita comparação. Mas eu quero te dizer que você é única, escolhida e chamada por Deus para fazer uma grande obra. Uma grande obra. Talvez você vai dizer, não tenho apoio. Você tem o maior apoio, que é o Senhor Jesus que te chamou. Aleluia. E quando nós olhamos, irmãs, para o círculo de oração, 23 anos, mulheres que oram. E quando isso nasceu em um lugar no Brasil distante. Recife foi onde nasceu o círculo de oração, através de uma enfermidade na filha de uma irmã chamada Albertina Bezerra Barreto. A sua filha Zuleide, ela foi acometida de uma enfermidade, e essa irmã chamou 7 irmãs para orar em favor. E nós já sabemos o resultado da oração do justo. E essa menina foi curada. E essa menina viveu 49 anos. Irmãos, é uma história assim muito linda. Foram somente 7 irmãs que se reuniram em favor de uma causa para estar intercedendo. Você tem noção do poder da oração? Você tem noção, irmã, do que você pode causar numa família, numa igreja, numa nação, na sua casa, através da tua oração, através da nossa oração? Apenas 7 mulheres, aleluia, e aí saiu o nome Círculo de Oração, que foi dado depois que a própria irmã Albertina se inspirou num folheto que dizia que a oração é como um círculo nos céus. Quando estávamos orando, lembrei-me da mensagem e disse: vamos circular o céu com as nossas orações. Aí nasceu o círculo de oração. Você faz parte desse círculo? Você faz parte dos que oram?
Aleluia. E quando nós olhamos, irmãos, para a igreja aqui no Japão que continua, passaram-se gerações, mulheres serão levantadas. Passaram-se gerações e mulheres foram levantadas. Passaram-se gerações e mulheres foram levantadas. E eu quero que aqui tem mulheres que foram levantadas por Deus, eu creio. Mas tem uma coisa, irmãos, que nós precisamos atentar. É pelo valor que Deus tem colocado no teu coração. A valorizar aquilo que você é e aquilo que Deus colocou dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. Quantas vezes agimos como Ele se Ele não estivesse conosco? Quantas vezes, irmãs, deixamos que a incredulidade, a distração venha bater em nosso coração e ficamos perdidos? Mas nessa noite o Espírito Santo, Ele está movendo aqui neste local para trazer a nossa consciência. Você tem um valor. Você tem um valor. E lá no canto, no prego, você tem um valor e Deus tem colocado algo na tua vida. E como nós venceremos nesta geração? Uma geração difícil, uma geração que está tudo ao contrário, uma geração que bate ferozmente contra os princípios bíblicos, uma geração que virou as costas para Deus. Estou falando da geração do mundo, uma geração que está, irmãos, a cada dia afrontando Deus sem temor, amantes de si mesmo, homens cruéis, como viver neste mundo. Abrindo parênteses, aqui nós vamos aprender nesta história que muitas vezes, irmãos, enfrentamos dificuldades fora da nossa casa, mas dentro da nossa casa é algo mais terrível ainda. E aí, como vencermos? Como enfrentarmos? O Senhor nos dá a receita nesta noite. Mulheres sábias em tempos difíceis. E a sabedoria, irmãos, é para aqueles que buscam. Deus coroa de sabedoria aqueles que buscam a Deus. E Deus, irmãos, está cada dia mais, irmãos, operando sim nesses últimos tempos, para que nós possamos viver essa sabedoria do alto. E nós vamos aprender aqui com esta mulher, que na geração dela enfrentou tempos difíceis, mas ela na prática praticou a sabedoria na sua casa e evitou grande destruição. E essa geração que nós estamos, irmãos, uma geração que está vindo, alguns estudiosos dizem que a geração cristal tem brilho, mas quebra por qualquer coisa. É uma geração líquida, nada de concreto, tudo vai e vai. Como influenciar esta geração? Deus nos dá a receita. Deus nos orienta pela sua palavra. E quando nós olhamos para o primeiro livro de Samuel, capítulo 25, acompanhe aí comigo, nós vamos fazer essa leitura. Nós vamos ler aqui, eu estou na tradução NVI, irmãos, mas acompanhe na tua Bíblia. Aqui fala a história de Davi e Abigail. São os dois que começam, mas também tem Nabal, seu esposo. E dizendo assim: Samuel morreu e todo Israel se reuniu e o pranteou e o sepultaram onde tinha vivido, em Ramá. Depois Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico, possuía 1000 cabras, 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal e o nome da sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas, por isso enviou 10 rapazes, dizendo-lhe: levem minha mensagem a Nabal em Carmelo e cumprimentem-no em meu nome. Digam-lhe longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e para a sua família.
É muita prosperidade para tudo que é seu. Sei que você está tosqueando suas ovelhas. Quando seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos, e durante todo o tempo em que estiverem em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles, e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi o que puder. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem em nome de Davi, e ficaram esperando. Nabal respondeu então aos seus servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje, em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão, minha água, a carne do gado que eu abati para os meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm, não sei saber de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram a cada um dessas palavras. Davi ordenou a seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco, não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com eles no campo, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor. Durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando das nossas ovelhas. Agora leve em consideração isso, e veja o que o Senhor pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém conversa com ele. Imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grão torrado, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos preparados, e os carregou em jumento, e disse a seus servos: vocês vão na frente, e eu os seguirei. Ela, porém, nada disse ao seu marido. Enquanto ela ia montada num jumento, encobertas pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção, e ela os encontrou. 21. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, acaso até amanhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi em rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse: meu Senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que a tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu Senhor, não des atenção àquele homem mau. Nabal, ele é insensato conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu Senhor enviou. Agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de vingares com tuas próprias mãos, que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal, e que este presente que esta tua serva trouxe ao meu Senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece
eu te suplico a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas o combate do Senhor. Em toda a tua vida nenhuma culpa se acha em ti, mesmo que alguém te persiga para tirar a vida do meu Senhor estará firmemente segura, como os dos que são protegidos pelo Senhor e o teu Deus, mas a vida de teus inimigos será atirada para longe, como por uma tiradeira, quando o Senhor tiver feito ao meu Senhor todo o bem que prometeu, e te tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor, não terá no coração peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiças com as próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te da tua serva. Versículo 32, mais um pouquinho, irmãs, vamos lá, vamos gambatear. Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal, que se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nem um só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse: vá para a sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Jesus. Ele estava alegre e bastante bêbado, e ela nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu a Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: bendito seja o Senhor, que defendeu a minha causa contra Nabal, e por ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu o seu servo de praticar o mal, e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. Seus servos foram a Carmelo e disseram a Abigail: Davi nos mandou buscá-la para que seja sua mulher. 41. Ela se levantou, inclinou-se com o rosto em terra e disse: aqui está sua serva, pronto para servi-lo e lavar os pés do Senhor, do meu Senhor. Abigail logo montou um jumento e, acompanhada por suas 5 servas, foi aos mensageiros de Davi e tornou-se mulher. Amém. É uma história, irmãos, de 43 versículos. Para que possamos entender, é necessário a gente decorrer. E quando a gente começa a mergulhar nas histórias que Deus deixou na sua palavra, nós aprendemos de uma forma linda quando nós mergulhamos. E há algo, irmãos, que os estudiosos dizem que ocorre na nossa mente quando nós mergulhamos nas histórias, quando nós lemos, porque é um esforço da nossa parte. E quando nós mergulhamos nas histórias bíblicas, o Senhor vai trazendo à nossa memória pontos e pontos aqui que nós precisamos a cada dia pormos em prática na nossa vida. Por quê? Porque tudo quanto outrora foi escrito, Romanos 15, para o nosso ensino foi escrito, para que pela esperança e consolação das Escrituras, irmãos, nós possamos a cada dia guardar as promessas do Senhor. Nada é por acaso. E esta história nos ensina, irmãos, pontos que é muito importante para a nossa vida. Hoje, momentos difíceis. E uma mulher que viveu
tempos difíceis dentro da sua casa, você encontrar com uma pessoa que é tóxica, uma pessoa amargurada e conversar e ir embora, ufa. Mas quando você entra dentro da tua casa e o difícil está lá, eu fico imaginando o coração de Abigail. Como é que estava aquele coração? Como que ela, dia após dia, ela se portava dentro daquela casa? E aí, em momento algum, nós vemos Abigail dizendo algo do seu esposo para ninguém, mas somente para aquele que podia resolver o problema dela, que foi o Davi. Ainda Davi, irmãos, fugindo do encalço de Saul, porque o contexto era esse. Ele estava fugindo de Saul. Saul queria eliminar Davi, mas Davi, ele foi chamado por Deus para ser um rei de Israel. Já tinha sido ungido, ele já tinha fugido para tudo quanto é lado. E quando ele foge para este lugar, aonde que ele vai se encontrar? Lá nessa redondeza onde Nabal tinha suas posses. E quando nós olhamos para o contexto de Israel, era um tempo de luto, de dor, de sofrimento, porque o profeta Samuel havia morrido. Havia morrido o profeta, aquele que estava ali para intermediar o povo. Não somente isso acontecendo, mas no trono um rei que estava longe da vontade de Deus. E Davi, ele fugindo, irmãos, ele vai se encontrar ali neste local. E neste local ele acampa. A Bíblia começa a dizer de Davi que ele acampa naquele local. E ele fica sabendo que esse homem abastado, esse homem rico, ele estava tosqueando as ovelhas. Ou seja, havia na vida daquele homem um momento de festa. Um momento em que tinha assim muita comida, muitas coisas sendo oferecidas por aquele homem. Então Davi pega 10 rapazes e fala: vai lá. Veja que quando nós começamos a ler a narrativa, Davi não exige, ele não coloca em posição de ataque para que a pessoa dê algo. Mas é uma coisa muito linda na vida de Davi. Nós podemos ver no versículo 6, ele fala assim: vai lá e diga-lhe, salde em meu nome, diga-lhe, longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, muita prosperidade em tudo que é seu. Diga isso em meu nome. E essa mensagem foi enviada. Então, eles estavam ali tosqueando as ovelhas. Durante o tempo em que seus pastores estavam conosco, nós não maltratamos, nada se perdeu, ou seja, houve um cuidado de Davi com o rebanho de Nabal. Ele estava ali naquele local, cercava eles como um muro, porque havia sim ladrões que atacavam e pegavam ovelhas, como até nos dias de hoje. Há isso, irmãos, pessoas cruéis, terríveis. Mas Davi, ele cuidou daquele rebanho. Aí ele continua dizendo: pergunte a ele se te dirão, por isso seja favorável, pois nada estamos vindo em épocas de festa. Por favor, dê a nós, os seus servos, ao seu filho Davi, o que puder. Ele se coloca como servo, como filho, e não exige nada, mas o que você pode me dar? Aí entra a história, o outro ponto, Nabal. Nabal, o seu nome é filho de Belial, um homem rude, um homem mau, e todos, irmãos, ali estavam cientes naquela redondeza quem era Davi. Mas Nabal, ele responde àqueles 10 servos que estavam esperando, dizendo: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo do seu Senhor. Impossível não saber quem era Davi. Davi era conhecido por toda a região. Mas aqui, irmãos, entra um sentimento de desprezo por Davi. Ele preferia se aliançar com um rei que estava longe, um rei que não se importava com aquilo que Deus estava fazendo, que era Saul, que já tinha perdido o seu trono. Nós vemos aqui Nabal expressando, irmãos,
esse egoísmo, dizendo no versículo 11: por que deveria eu pegar o meu pão, minha água, minha carne de gado, que abati para os meus tosqueadores, e dar a homens que vêm, se não sei da onde? Olha o desprezo que esse homem fala para com Davi. Um homem que era descendente de Caleb. Caleb foi um homem que houve outro espírito, um homem que buscou a Deus, um homem que fez a vontade de Deus, mas infelizmente a sua geração escolheu outros caminhos errados. Isso pode acontecer, como nós vemos na vida de Nabal. Escolheu a viver os seus próprios deleites, a sua maldade. Não se sabe, irmãos, sobre mãe e sobre pai, mas eu fico a imaginar o que seria que deve ter acontecido com este homem, porque o nome caracterizava, irmãos, a situação do momento. E Nabal, irmãos, o seu nome é considerado como um tolo, como um mau, como um homem que é rude. E ele continuou nesta mesma caminhada. Nós sabemos que um homem, irmãos, como Davi, ele estava com um exército que não era aqueles homens treinados, bonzinho, não. Eram pessoas de tudo quanto é dificuldade, se reuniram a Davi. E Davi, irmãos, com uma sabedoria de Deus, os transformou em guerreiros valentes. Esses homens acompanharam Davi. E Davi ali ficou enfurecido com esse desprezo de Nabal. Ou seja, como é o linguajar, ele ficou com sangue no olho. Acabou. Cadê o homem segundo o coração de Deus? Aonde está o homem? Mas diante dessa afronta, desse desprezo, surgiu esse sentimento no coração de Davi. E se nós não vigiarmos, e se nós não estivermos atentos, sentimentos malignos podem vir sobre nós. Há dardos inflamados do inferno tentando acertar o nosso coração. E é por isso que nós precisamos usar as armaduras de Deus. Capacete da salvação, proteja tua mente em nome de Jesus. Guarda o teu coração, use o escudo da fé. A fé abre porta para as promessas de Deus. Deus tem promessas para cada um de nós, irmãos. Se nós duvidarmos, nós perdemos. Se nós deixarmos que a incredulidade entre em nosso coração, nós vamos esmorecer. Mas Deus, nesta noite, irmãos, através da sua palavra, Ele gera em nós fé. Gera em nós fé. E se nós recebermos e praticarmos, irmãos, você vai caminhar acima da circunstância. Aleluia, vai dizer, irmãos, querido como Abacuque, o Senhor me fez andar altaneiramente, ou seja, acima da circunstância. Como isso? Fé naquele que pode todas as coisas. Davi, ele sobe furiosamente e fala para os 400 homens: põe a espada, acabou. Olha o que ele me faz, olha como que ele me paga. Ele me pagou o bem com o mal. E 200 homens seguem Davi e vão. Ah, irmãos, o mal já estava sobre a casa de Abigail. O mal já estava, irmãos, formado para dissipar todos no sexo masculino. Tamanha era a fúria de Davi por esta afronta no seu coração, esse desprezo para com ele. Ou seja, ele estava esperando recompensa, mas isso não veio. Mas Deus é o Deus que está com seus olhos sobre o teu povo e sobre vidas, para que nós não venhamos a cometer pecado. Mas o Espírito Santo, ele é tão lindo que ele ministra o nosso coração e nos leva à Escritura, nos fazendo lembrar daquilo que ele tem prometido na sua palavra, daquilo que ele requer de nós, um coração que ame a ele sobre todas as coisas. Davi, ele sobe, irmãos, e ele vai. Ele disse: de nada adiantou me proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Davi sobe para exterminar, irmãos. Mas surge uma terceira personagem, que é o nosso ponto principal.
Abigail. Abigail quer dizer fonte de alegria. Abigail quer dizer alegria do Pai. Alegria do Pai. Foi aquela mulher, em meio àquele cenário, ela se coloca. E quando Abigail, irmãos, estava lá e corre um dos seus criados para avisar sobre o mal, sobre o distrato, sobre o desprezo que haviam feito com Davi. Abigail, uma mulher que era bonita, que era inteligente e bonita. A Bíblia é bem, irmãos, específica. Era inteligente por dentro e bonita. Era uma mulher, irmãos, que era a alegria daquela casa. O que de mal ela tinha era o marido. Imagina nós, irmãs. O de bom que Nabal tinha, Abigail. Talvez, irmãos, não sabemos, a Bíblia não relata, mas diz os estudiosos que naquela época os casamentos eram arranjados. Mas vamos ficar aqui com a palavra que Abigail, diante daquela situação, ela estava ali na sua posição como esposa. E Abigail, ela foi avisada. E Abigail, irmã, se levanta imediatamente. O mal está vindo sobre o seu marido, sobre a tua casa. Ela se levanta imediatamente. O que você faria no lugar de Abigail? Olha o problema que você tem em casa. Se nós não tivermos a sabedoria de Deus, extermina Jeová. Prepara e leva. É um modo de dizer assim: mata, Senhor, mata. Mas nós aprendemos com Abigail. Nós vemos pelas suas virtudes que o amor que ela tinha por Deus era maior. Um amor que tudo sofre, tudo suporta, tudo espera na provisão de Deus. E ela, diante dessa situação, ela se coloca e coloca 200 pães. É porque eles precisavam, que eles queriam. Ela, rapidamente, uma mulher ágil. E ela vai com 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas, 200 bolos de figo prensado. Coloca num jumento, imagina, irmãs, aquele monte de jumento. E foi. E ela montou em um e foi. Olha a prudência dessa mulher. Quietinha. Porque se ela falasse, o que vocês imaginariam que acontecesse? Tolo, mal, sem trato. Ou seja, não tinha o que conversar. Era duro no trato. Homem maligno. E se a gente olhar um pouquinho para a nossa sociedade de hoje, irmãos, não tem conversa. Eles estão vindo para cima. E o tempo está indo. E o Senhor quer que nós estejamos preparados para cumprir cabalmente aquilo que Deus tem nos dado para cumprir. 23 anos se passaram, irmãos. Nós estamos aqui com um propósito. Você está aqui neste tempo com um propósito. Estamos neste local, nesta igreja, com um propósito. Estamos nesta geração vivos com um propósito. Geração passou, o Covid veio, muitos se foram. Eu e você estamos aqui com saúde. Baixou, achou. Não é por acaso. Mas nós aprendemos como Abigail nos posicionar diante de circunstâncias difíceis. E ela foi ao encontro de Davi. E quando ela vê Davi, ela desce depressa. Veja quantos pontos nesta passagem podemos ver na vida de Abigail. Mulher diligente, pronta para resolver o problema. Mulher que não permitiu vir o mal sobre a sua casa. Ela fez alguma coisa.
coisa, ela se dispôs. E ela ali encontra Davi e ela vai, irmãos, e se humilha diante dele, dizendo: a culpa foi minha. O que você faria, irmãs? Vai lá, Davi. Vai. Pega. Eu aqui, ó, não sei de nada, não vi nada. Mas Abigail, ela diz: a culpa foi minha, eu não vi os rapazes. Não dê atenção àquele homem louco. Não dê atenção. A loucura está sobre ele. Davi, aí ela começa a relatar: irmãs, me perdoa, a culpa foi minha, recebe aqui. Irmãs, e no texto, nós não vamos ler, mas no texto fala por 7 vezes que ela coloca diante de Davi aquilo que Deus tinha para ele, o reinado. Ou seja, Abigail não era nenhuma, irmãs, que estava fora daquilo que Deus estava fazendo. Por mais dificuldade que ela enfrentava dentro de casa, não tinha esperança naquilo que poderia lhe apoiar, mas Abigail, ela estava atenta naquilo que estava acontecendo ao seu redor. Isso se chama prudência. Olha quantas virtudes esta mulher tinha, porque eu creio que ela tinha uma comunhão com o Eterno. Ela esperava em Deus, ela buscava de Deus, ela agia mediante aquilo que Deus tinha lhe ensinado. É impossível, irmãs, nós agirmos, irmãs, de uma forma virtuosa se não for Deus, o seu Espírito, ministrando ao nosso coração a maneira certa de agir, de se portar, de falar, pensando no bem, que ali ao seu redor estão pessoas. Prudência é isso. Você se importa com você e com aqueles que estão ao teu redor, então às vezes você se importa. Então às vezes, irmãs, você dá um passo para trás. E na hora certa, na hora exata que Deus nos direciona, nós vamos falar da maneira certa. E Abigail, ela fala para o rei, para Davi. Ela começa a colocar o seu coração perante ele, dizendo: perdoa a tua serva, recebe aqui. Olha, ela cai aos pés dele, em sinal de humildade. Quantas virtudes essa mulher tinha, colocando Davi, irmãos, as características daquele marido mau. Mas ela vinha dizendo: eu não vi os seus rapazes. Ela foi e suplicou o perdão, e ela foi e disse a ele por 7 vezes: o Senhor fará o teu reino, o Senhor tem um propósito, o Senhor tem uns planos com você. E por 7 vezes ela menciona o Senhor tem para você. Não derrame sangue desnecessariamente. Não, meu Senhor, não dê ouvidos, perdoa. Aí Davi olha para ela e disse, como está aqui escrito: bendito seja a sua sabedoria. Tanto Abigail como Davi, eles reconhecem uma intervenção divina naquela situação, tanto para parar a fúria de Davi, que ele ia fazer algo que ele ia manchar o seu reinado, quanto a fúria sobre a tua casa, por estar fazendo algo com as suas próprias mãos. E Davi, ele diz: seja você abençoada pelo seu bom senso, seja você abençoado pela sua sabedoria, seja você abençoada pelo seu discernimento, pelo teu entendimento, seja você abençoada. E Davi, irmãos, aceitou o que Abigail tinha trazido para ele. E eu acho uma coisa incrível, que ele diz: volta para a sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei o teu pedido. E Abigail volta para Nabal. Se não é a graça, estava ali diante dela, resolve essa questão. Ser humano, irmãos, ser humano
Se não for Deus, quero abrir um parênteses aqui para os irmãos. Se Deus perguntasse para você agora, o que você quer? Pede-me o que queres. O que você pediria a Deus, irmãos? Os homens aqui. Agora. Pede-me o que queres. O que você pediria? Deus conhece o nosso coração e sabe, irmãos, que está aqui, ó. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, de nós. Porque muitas vezes não queremos pedir aquilo que Deus tem o melhor para nós. Nós queremos que Deus faça para nós agora já a minha necessidade. Mas Deus está vendo lá na frente. O Espírito dele está movendo aqui no nosso coração para que a gente venha pedir a coisa certa. O que nós pediríamos se nós tivéssemos uma dificuldade dessa dentro de casa? Dizima, chega, basta. Eu não tenho sangue de barata. Não é isso? Mas nós precisamos ter o sangue do Cordeiro em nossas vidas. O sangue de Jesus. E eu volto a dizer, o Senhor nos chama para amá-lo acima de todas as coisas. O Senhor nos chama para amar a Ele acima de todas as coisas. E amar o nosso próximo como a nós mesmos. O amor, irmãos, nós não podemos perder este amor. O amor pelo nosso próximo, ainda que o nosso próximo seja tão difícil, seja tão cruel, que o nosso próximo seja tão ingrato, egoísta. Mas esse amor nos vai levar além, irmãos. E o Senhor, Ele está de olho. Ele não se esqueceu de nós, não se esqueceu de ti. É Deus quem faz justiça. Deus é o nosso juiz e advogado. Aleluia! Mas como Abigail, nós precisamos desenvolver essas virtudes em nosso coração. Que é a diligência. Que você está pronto para fazer algo bom ao seu redor. Que é a prudência, estar atento com aquilo que está acontecendo ao teu redor. Não seja uma alienada, não saiba daquilo que Deus tem para nossas vidas. Aqui está escrito, ó. Aleluia. E Deus quer que nós desenvolvemos o bom senso. Que é isso? O bom senso é o equilíbrio. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Essa abundância é o equilíbrio. Quantas vezes nós vemos pessoas, irmãos, que elas estão, irmãos, sabotando a si mesmas, dizendo, chega, não dá, não quero. Elas estão, irmãos, entrando em colapso, porque nós precisamos de um equilíbrio. Quando fala de equilíbrio, espírito, alma e corpo, precisa estar irrepreensível para a volta de Deus. Esses três em harmonia somos, irmãs tricotômicas, nós somos espírito, alma e corpo. E as virtudes, elas são desenvolvidas na nossa alma, para que nós possamos ter sentimentos, ter vontades e agir da forma que Deus quer que nós façamos e vivamos nesta terra. E Ele quer o melhor para nós, para que tenhamos mente sadia, corpo sadio. E muitas vezes está, irmãs, no nosso alcance. É nós que precisamos tomar esta decisão. E nós, irmãos, por nós mesmos não conseguimos. Mas o Espírito Santo, este penhor que foi nos dado, fomos seladas, sendo chamadas de filha, está aqui, irmãos, já derramado em nosso coração, para nos ajudar, irmãs,
virtudes do céu para a nossa vida. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Eu quero deixar aqui uma pergunta para nós. Você compreende o seu valor? Você, mulher, compreende o seu valor? Estamos aí vivendo. Vamos. Você compreende, mulher, o teu valor? Você não foi feito por acaso. Deus te criou. Deus te criou. E Ele quer que você desenvolva, que nós venhamos a desenvolver em nós essas virtudes que Ele tem colocado em nossas vidas. E uma das virtudes é a sabedoria. Na prática, irmãos, é isso que Abigail viveu. Na prática, irmãos, essa é a sabedoria na vida de uma mulher. Aleluia. Calou-se no tempo certo, falou-se no tempo certo, porque quando ela volta para Nabal, está numa festa, querendo ser aquilo que ele não era. Não é assim a sociedade de hoje? Bêbado, ó, todas, vivendo a vida. E ela espera amanhecer com essa sabedoria, essa humildade. Era a casa dela, era o marido dela. E ela ali começa a contar para ele. Ela teve um AVC. Pedro. Passou-se 10 dias. Ele não poderia morrer ali? Acabou. Mas Deus é tão misericordioso que permite aqueles 10 dias para aquele homem. Deus é tão misericordioso. Mas depois de 10 dias, não podemos falar o que o Senhor o feriu. E ele morreu. Abigail cumpriu a sua missão de esposa prudente, diligente, de bom senso, humilde. Uma mulher que está escrito aqui, para que hoje nós venhamos a tirar para as nossas vidas esses ensinamentos. E a palavra ela é bem, irmãos, clara em Tiago. Se alguém tem falta de sabedoria, quem quer sabedoria? É notório que todos nós queremos. E a minha oração é a mesma oração do apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso. Que o Senhor lhe dê espírito de sabedoria. O Senhor não tem nos dado, irmão, espírito de covardia. Mas e quantas vezes queremos nos acovardar? Eu, Senhor, não manda outro. Aquela pessoa, Senhor, insuportável, não quero. Mas o Senhor, que Ele venha te dar espírito de sabedoria nesta noite. Eu quero te dizer, irmão, que você que está aqui, todas que estão aqui, você tem um valor. Qual é o pensamento que está vindo sobre a tua mente? Eu não sei cantar, não sei falar. Não sei nem falar, não. Aí se deixa se envolver pelas coisas dessa terra. E muitas vezes são coisas que não são pecado, mas vai nos levar ao pecado. E nós vamos nos perdendo em pensamentos, em vontades, e nos levando para mais longe de Deus, a viver uma vida vazia de Deus, onde o diabo vem para perturbar a tua mente, para que você viva a tua vida e se perca. Mas o Senhor quer nos trazer para mais perto dele, para que essas virtudes sejam, irmãos, nas nossas vidas desenvolvidas. Virtudes precisam ser cultivadas. Virtude, amor,
Humildade é algo que precisa ser cultivado em nós e desenvolvido em nós. Há uma cooperação nossa com o Espírito Santo de Deus. Eu quero, eu vou, e muitas vezes nós achamos tão incapazes, tão longe, tão insensível. Mas é por isso que Deus nos reúne na sua casa, para ministrar os nossos corações e dizer que Ele nos ama e nos criou com um propósito. Deus nos criou com um propósito. E nesta noite eu quero, em nome de Jesus, que você valorize o Espírito Santo que está em você. Aleluia! E se você ainda não tem o Espírito Santo, como é que eu faço para receber? É só, irmão, se entregar a Jesus, e Ele vem te sela com o Espírito Santo. E aí para por aí, não, Deus tem mais. Deus tem os dons do Espírito, o revestimento do Espírito. Para quê? Para que nós possamos sermos edificados a falar línguas estranhas, para que possamos levar o amor de Deus, para que possamos testemunhar da grandeza do Pai. Isso vem de Deus e é para a sua igreja. Quanto tempo faz que você não sente esta presença maravilhosa? Mas Ele é real e Ele está entre nós. Lá na pia, quanto tempo faz que você não sente esta presença? Lá na fábrica, não sente, está tão vazio, mas Deus quer te encher nesta noite. Você tem um valor. Aleluia! Oh, aleluia, Senhor! Obrigado, Jesus! Aleluia, Jesus! Oh, Deus maravilhoso! Alabaia, ouve, andarária. Quem está vendo aqui? Que valor que é esse? Deve ser essa demais. Se você ver no chão, você vai querer, sim ou não? Porque Ele tem. Não se compare, irmãos, nossa vida com Ele, mas só o valor. Presta atenção. As circunstâncias muitas vezes faz assim conosco. Pessoas circunstâncias, mas isso daí está amassado. Perdeu o valor? Se você encontrar no chão, você pega? Pega ou não pega? Porque Ele tem, mas está amassado. Mas Ele tem? Joga no chão, pisa. Vai, gente. Doeu? Ah! Pisa. Pisei. Tem valor? E se eu rasgar? Os adolescentes ali estão tendo quase um treco. Continua tendo valor, mas se rasgar? Por quê? Se eu levar lá no banco, ele... Talvez a circunstância tenha feito isso com você. Tem te amassado. Tem pisado em você. Mas eu quero te dizer que você tem um valor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Se você ainda não sente esse Espírito Santo, Ele está trabalhando para que você receba esse Jesus maravilhoso. E esse Espírito Santo venha trabalhar em você, para que você seja restituído à posição, aquilo que foi chamado para fazer, para que você seja, irmãos, trazido ao propósito novamente, porque foi isso que Jesus fez com as mulheres, restituiu ao propósito original, para que elas cumprissem o seu propósito na terra. Jesus, Ele nos chama para mais perto dEle, para que nós venhamos cumprir este propósito. Vai, show, fecha os teus olhos. Existe um rio neste local. Ele quer nos limpar o nosso coração.
Aleluia. Ele quer limpar o nosso coração. Ele quer nos lavar, irmãos, para que possamos a cada dia estar disponível, independente de pessoas, independente